Pois não. Obrigada. Ministro Teori Zavascki, agora Vossa Excelência traz a julgamento a lista número 11. Não, é 11? Por que a 11 antes de tudo? Vossa Excelência pediu para chamar a 11. É um caso isolado, senhor presidente. Pois não. Então, Vossa Excelência está com a palavra eu para... pediria até a atenção dos colegas, porque não se trata propriamente de um caso que possa ser julgado em lista, mas é importante que seja julgado na sessão de hoje. Trata-se de um agravo regimental contra a decisão que não admitiu os embargos de divergência ao fundamento de que não há similitude fática entre o acordo paradigma e o presente caso. Eu gostaria de fazer a chamada desse caso. É um agravo regimental nos embargos infringentes, nos embargos declaratórios, nos embargos declaratórios, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumentos 797.157. Então, se trata de agravo regimental contra a decisão que não admitiu os embargos de divergência, ao fundamento de que não há similitude fática. Sustenta o agravante, em suma, que há manifesta divergência entre o julgado paradigma e o acordo proferido nos presentes autos. O agravante apresentou perante a presidência do Supremo Tribunal Federal a arguição de suspeição, a qual teve seu seguimento negado, ao fundamento de que eventuais erros de julgamento não são hipóteses de suspensão judicial. A decisão foi do dia 13. Uma breve síntese da demanda é importante. É um caso que uma parte dele nós julgamos ontem na turma. Contra os aqui recorrentes, Tomás Thompson Flores Neto e Norma Moriti Thompson Flores, foi ajuizada em dezembro de 99 a ação de reintegração de posse pelos aqui recorridos, Amélia Aparecida Rangel Cáceres Ferreira e outro, perante vara civil da comarca de Porto Alegre. Por sentença de 15 de fevereiro de 2003, foi reconhecido o esbulho possessório praticado pelos demandados em relação ao imóvel dos demandantes, razão pela qual o pedido foi julgado procedente, determinando-se a reintegração da posse. Essa sentença foi confirmada em grau de apelação pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Contra esse acordo, os demandados aqui recorrentes interpuseram 3 sucessivos embargos de declaração. Os 2 primeiros foram rejeitados, o terceiro com aplicação de multa sobre o valor de 1% sobre o valor da causa e condenação a pagar a indenização a 10%, entre aspas, em razão dos prejuízos decorrentes da demora deliberadamente provocada. Fecha aspas. Os terceiros embargos de declaração inicialmente não foram conhecidos por decisão monocrática, que foi objeto de agravo, que foi julgado conforme o acordo de folha 220. Contra esse acordo, os horas recorrentes interpuseram recurso especial e recurso extraordinário, os quais tiveram seguimento negado. Foi, então, interposto agravo de instrumentos no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi provido em 1º de nove de 2006. Posteriormente, em 5 de 12, o recurso especial não foi conhecido pelo ministro relator, ao fundamento de que o apelo foi interposto contra a decisão monocrática e de que o segundo recurso interposto contra o acordo foi atingido pela preclusão consumativa. De tal decisão, os requeridos interpuseram agravo regimental, que não foi conhecido, ao argumento de que as razões recursais estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Foram, então, opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, e interposto recurso extraordinário, que teve seguimento negado pela vice-presidência do STJ, ao fundamento de que o STF decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria. Contra essa decisão foram apresentados sucessivamente embargos de declaração, agravo de instrumento, agravo regimental e 2 embargos de declaração, nenhum dos quais obteve sucesso. Antes do desprovimento de todos os recursos interpostos, os requeridos impetraram 2 mandados de segurança, tendo ambos sido indeferidos liminarmente por decisão monocrática dos respectivos relatores, com posterior desprovimento dos agravos regimentais interpostos. Contra esses acordos, da Corte Especial foram apresentados recursos ordinários de mandado de segurança para o Supremo, um de número RMS 28295, de minha relatoria, e outro de número 31781, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Além de todos esses recursos, os demandantes apresentaram, em 12 de abril de 2007, contra o ministro relator do recurso especial, exceção de suspeição,
a qual foi liminarmente rejeitado pela segunda sessão do STJ, tendo sido determinada a expedição de ofício à seccional da OAB, na qual o expediente se encontra inscrito, e ao Ministério Público Federal. Contra esse acórdão foram opostos sucessivamente 2 embargos de declaração, ambos rejeitados, com aplicação de multa do artigo 538, parágrafo único. Posteriormente, os requeridos impetraram mandado de segurança contra o presidente da segunda sessão do STJ, tendo sido liminarmente indeferido pelo relator. Em sede de agravo regimental, a Corte Especial do STJ manteve a decisão agravada. Desse acordo, os demandados interpuseram recurso ordinário, número 28.836, ministro Fux, relator. A controvérsia chegou ao Supremo por 2 vias. Pelo AI 797.157, que é esse, do qual agora se origina o embargo de divergência, interpôs contra a decisão do Tribunal de Justiça que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. E pelo RMS 28.296, interpôs contra a decisão do STJ que, em agravo regimental, confirmou decisão denegando o mandado de segurança impetrado pelos aqui recorrentes contra acordo da 4ª turma do STJ, que, por sua vez, negara acolhimento ao recurso especial interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça. Relativamente ao mandado de segurança 28.295, a ele foi negado seguimento por decisão monocrática do ministro César Peluso. Contra tal decisão foi interposto agravo regimental, improvido pela turma, por acordo de 16 de abril de 2013. E contra esse acordo foram interpostos sucessivamente 4 embargos de declaração, todos rejeitados pela turma, o último dos quais nós julgamos ontem na turma, aplicando multa e determinando que se mandasse o expediente completo ao Conselho Federal da OAB. O AI 797, que é esse agora em apreciação, foi apreciado por decisão monocrática do ministro César Peluso, que deu provimento ao agravo, convertendo-se o agravo em recurso extraordinário para negar seguimento, por entender que a controvérsia envolvia exclusivamente matéria de fato e exame da legislação infraconstitucional. Dessa decisão, houve agravo regimental, julgado já agora sob minha relatoria, em 16 de abril, que não conheceu do recurso por não haver impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Desse acordo foram interpostos sucessivamente 3 embargos de declaração, rejeitados pelos acordos que eu cito aqui. Nesse último, com aplicação de multa sobre o valor da causa. Os demandados, ora, recorrentes, puseram, então, embargo de divergência ao venerável acordo que não conheceu do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, os quais, após vista a parte contrária, não foram admitidos, conforme decisão por mim proferida em 14/10. Essa decisão é objeto do presente agravo. Pois bem, em data de 7/11 de 2013, foi noticiado que contra o relator, contra a mim, portanto, foi ajuizada uma exceção de suspeição, de modo que o julgamento ficou paralisado. Essa exceção de suspeição foi desacolhida por decisão monocrática do presidente, datado de 13/12/2013. Aliás, por isso mesmo que na turma também só levei ontem a julgamento a decisão, e eu acabo de receber a notícia que está se pedindo agora a nulidade absoluta do nosso julgamento de ontem, na turma, porque se diz que a decisão que rejeitou a exceção de suspeição, ela foi proferida monocraticamente e contra ela cabe, portanto, agravo para o plenário do Supremo. Essa decisão, oportunamente, examinaremos na turma. Bom, julgada a exceção de suspeição, não tendo mais esse impedimento, ainda que por decisão monocrática, eu estou propondo a rejeição dos embargos declaratórios, a rejeição, desprovimento desse agravo regimental, porque realmente não há a menor hipótese de cabimento desses embargos de divergência pelas decisões, pelos próprios fundamentos da decisão agravada. Mas mais, eu reitero que esse é o 6º recurso que o recorrente propõe perante o STF, sem sucesso, visando um único objetivo: modificar a decisão que negou o provimento ao agravo de instrumento.
Esse agravo regimental, a exemplo dos embargos de divergência anteriormente apresentados, revela-se inteiramente destituído de razões sérias, sendo manifesta a intenção de protelar o desfecho da causa, na qual os agravantes foram sucumbentes em todas as instâncias. Para coibir práticas como essa, o Supremo Tribunal Federal construiu, há tempos, importante jurisprudência legitimadora de controle de comportamentos deletérios ao postulado da duração razoável do processo, para dar concretude e efetividade a decisões inquestionavelmente impassíveis de alteração, como é o caso, a justificar de forma excepcional a execução da decisão independente de publicação do acordo. Eu registro aqui, reproduzo aqui um acordo do ministro Ricardo Lewandowski nesse sentido. Aqui, ademais, o que se tem é mais um episódio do lastimável rol de medidas procrastinatórias apresentadas pelos recorrentes desde as instâncias ordinárias, que foram anteriormente descritas. O comportamento dos recorrentes, com esse triste histórico de medidas procrastinatórias, deixa evidente e renovada a caracterização de litigância de má-fé, enquadrada nos incisos 3, 4, 6 e 7 do artigo 17 do CPC, razão pela qual, mais uma vez e cumulativamente com a já aplicada, impõe-se, como determina o artigo 18 do Código de Processo, a sua condenação a pagar, em partes iguais, multa de 1% sobre o valor corrigido da causa e indenizar os prejuízos causados à parte contrária, notadamente pela impossibilidade, nesse período todo, de utilização e fruição do imóvel, valor a ser apurado por arbitramento, como prevê o artigo 18, parágrafo 2º do CPC. Eu registro isso porque, nesse tempo todo, o imóvel continua sem a execução da sentença que determinou a reintegração. Em suma, senhor presidente, eu nego o provimento ao agravo regimental com a aplicação das sanções indicadas e determino a retorno dos autos à origem para o cumprimento decidido, independentemente de publicação do acordo. É o voto. Colegas, estão de acordo. O ministro Fux certamente vai levar isso para os seus alunos de processo. Esse é mais um exemplo que eu vou dar sobre a prodigalidade do sistema recursal brasileiro, que é uma prodigalidade em abstrato, quer dizer, temos mais recursos previstos abstratamente do que qualquer ordenamento jurídico, e em concreto ainda é pior, porque eles usam todos e mais um pouco. O problema, né, ministro Fux, é muito recurso e pouco direito. É muito recurso e pouco direito. Todos estão de acordo? Senhor então, presidente, aqui eu deixei, não sei se o eminente secretário, há um embargo de declaração, não é